Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade ao nosso módulo 2. Iremos falar sobre clima, vegetação e as paisagens terrestres. Nessa questão de clima, vegetações e as paisagens terrestres, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que essas diferentes paisagens elas existem no mundo, né, e são resultado da atuação e da influência de diversos fatores atmosféricos, como a temperatura, a altitude, a continentalidade e a maritimidade. Então, esses elementos aí, eles são de suma importância para que essas diferentes paisagens que existem no mundo, elas possam funcionar. Ou seja, elas servem como uma manutenção, né? São fatores que servem como manutenção para que essas paisagens elas possam existir. Nesse contexto das paisagens e clima, nós temos aqui os elementos que são considerados elementos atmosféricos. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, mostrando aqui para vocês a nossa camada de ozônio. Trouxe os tipos de zonas, né, que existem. Temos aí as zonas polares, a tropical, e temos as temperadas e a zona polar. E esses elementos atmosféricos, eles são formados através de quê? Da temperatura atmosférica. Nós temos a latitude, a altitude, continentalidade, a maritimidade e a pressão atmosférica. Então, esses fatores aí, eles são essenciais para que esses elementos no planeta possam funcionar. E eu sempre falo nas aulas de geografia que o relevo, o clima, a vegetação, eles são elementos essenciais para fazer essa manutenção do nosso planeta Terra. E nos elementos atmosféricos, como nós observamos, a radiação solar, que essa imagem que está mostrando da camada de ozônio, nós observamos que os raios ultravioletas, eles entram, né, com grande intensidade no nosso planeta Terra, e isso está ocasionando alguns problemas, né, devido a essa ruptura que houve-se na camada de ozônio. Então, a partir do momento que a camada de ozônio ela foi rompida, esses raios solares eles estão entrando em maior intensidade e pode ocasionar sérios problemas para a nossa saúde, né? Principalmente quando se refere à nossa pele. Nós não podemos ficar expostos no sol em horários que não são recomendados pelos médicos, né? Os dermatologistas, que são os médicos que cuidam da nossa pele, eles recomendam que nós devemos tomar o banho de sol das 7 às 10 da manhã. Esse é o melhor sol que é propício para a nossa pele. E quando nós formos sair de casa, seja manhã ou tarde, nós devemos utilizar, né, esses protetores solares para que possa haver essa proteção. Então, depois que ocorreu esse acontecimento dessa ruptura na camada de ozônio, nós temos que ter esses cuidados, né, para com a nossa saúde. E quando eu vou me retratar para a latitude, eu quero aqui deixar bem claro para vocês que a nossa atmosfera ela apresenta, né, temperaturas em todas as proporções, ou seja, isso depende muito da localidade. Então, cada localidade ela tem um tipo de latitude diferenciada. E aí nós temos aí as regiões, né, equatoriais, a questão do aquecimento global. Nós sabemos que o aquecimento global hoje ele vem causando sérios problemas, né, na mãe natureza, esse aumento da temperatura, né? E a continentalidade, esses efeitos da continentalidade e também da maritimidade, eles estão diretamente relacionados com o tipo de clima de cada região. Então, o nosso país, o Brasil, ele é composto de 26 estados e um Distrito Federal, e cada uma dessas regiões, elas têm os seus respectivos estados e eles têm
o seu clima, né, é diferenciado. Então, eu volto aqui a relatar as zonas temperadas, né, a zona tropical, a zona polar, elas são diferentes aí, o tipo de questão de diferenciação de temperatura. Então, a continentalidade, a maritimidade, elas né, para elas existirem essas massas, né, de ar que vão envolver todo esse processo, elas dependem muito do clima. Então, o nosso país, ele tem um clima diversificado, né? Cada região brasileira tem a sua diferenciação de clima. Nós podemos citar que nas regiões brasileiras, nos estados do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, essa variação dessa temperatura são diferentes, ou seja, esses estados aqui que eu estou relatando para vocês, a temperatura deles é diferente, e isso ocasiona-se por quê? Devido, né, esses efeitos aí dessa continentalidade, da maritimidade, da diferença de localização, faz com que esse clima ele tenha suas diferenças. E nós temos o efeito também dessas maritimidades. Quando nós estamos falando de maritimidade, nós estamos falando dos locais, né, das praias, litorâneo, o mar. Então, nós sabemos que a temperatura próxima a essas localidades que são no litoral, praias, elas são ventos, né? A brisa, você está na praia, você sente aquela brisa mais forte, você sente uma diferença do clima, né? Vai contribuir muito para essa diferença. Então, esses locais que são banhados pelo mar, eles são observados pela maritimidade. Tempo e clima. Eu trouxe aqui 3 pontos importantes para falarmos sobre tempo e clima. Primeiramente, eu irei falar sobre tempo atmosférico. O que quer dizer esse tempo atmosférico? É o que se refere às características, né, da atmosfera em um determinado momento. Então, o nosso planeta Terra, ele está sempre em diferentes sintonias, né? Quando eu falo isso, é que ele tem cada localidade tem o seu tipo de clima, seu tipo de vegetação que é determinado. E o nosso planeta Terra, ele tem um tempo atmosférico, e esse tempo atmosférico faz com que essas características possam, né, funcionar no nosso planeta. E para isso nós precisamos do clima e precisamos da massa de ar. O clima é um conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar. Então, aqui no estado do Maranhão, né, nós temos clima, podemos dizer, diversificado, devido ao nosso tipo de relevo, a questão da nossa latitude, da altitude. Tudo isso vai referenciar-se que esse clima ele vai ter condições para que ele possa funcionar. Isso vai depender muito da sua localidade. E quando nós estamos falando desse clima, nós estamos aqui reforçando, o clima ele precisa, né, dessas massas de ar. E essas massas de ar, elas podem ser classificadas em massas equatorial, continental. Ela pode ser equatorial atlântica, tropical continental e tropical atlântica. Então, essas massas de ar, elas são atuantes principalmente também, não só no verão, mas elas são atuantes tanto no verão e no inverno. Para vocês observarem que nós temos um clima diversificado. 6 meses é quente e 6 meses ele é frio. Então, essas massas de ar, elas estão atuantes tanto nas áreas quentes e frias, né, do nosso território. Essas massas de ar, eu coloquei aqui como um conceito de massa de ar,
Elas são denominadas aí, né? Elas são características que diferenciam das áreas ao seu redor, como a temperatura, a pressão e a umidade. Então, essa massa de ar, ela é responsável por essa questão da temperatura e da pressão da umidade ali do local, daquelas áreas ao seu redor. Então, ela é muito responsável. Por isso que elas são divididas em duas partes, né? Ela é massa atuante no verão e também no nosso inverno. Já no inverno, ela se define como equatorial continental, temos a equatorial atlântico, temos a tropical atlântica e temos a polar atlântica. Por quê? Porque são áreas já frias. Então, nós temos o nosso polo norte, temos o polo sul, que faz toda essa divisão. E na página 359 do livro de vocês, temos aí os dois mapas, tanto da massa de ar no Brasil no verão, como a massa de ar no Brasil no inverno. Então, a legenda está mostrando aí os tipos de massas que são favoráveis nessas estações, né, do ano, que é verão e inverno aqui no nosso país. Estudando os climogramas. Para falarmos de climograma, nós temos um conceito para você entender, que é uma representação gráfica, né, de dados climáticos, e eles tratam de um recurso, ele é de suma importância aí, né, para a realização de estudos sobre o clima. Então, o clima de um estado, de um determinado município, ele pode fazer esse acompanhamento, sim, na questão da altitude, da longitude. Um acompanhamento, o climograma, ele faz um acompanhamento do clima daquela determinada região ou lugar, desde o mês de janeiro até dezembro. Então, o gráfico, ele vai fazer todo esse percurso aqui, como eu estou aqui no gráfico que eu coloquei na imagem para vocês, está a numeração nessa barra abaixo de 1 a 12. Então, aí cada número está representando o mês do ano. Então, nós sabemos que um mês ele tem 12 meses, né? O ano tem 12 meses e aí tem todo esse percurso. E aí tem essa divisão, né? Quando ele está à altitude, a questão da longitude dele. Então, o climograma, ele é responsável aí por essa medição aí do clima de uma determinada localidade. E no livro de vocês, na 361, nós temos aí um exemplo da nossa capital, que é o Brasil, da nossa capital brasileira, né? Que é Brasília, o Distrito Federal, e nós temos aí o climograma, ele está mostrando 3 pontos importantes, né? Então, esses 3 pontos importantes que o climograma ele faz em uma determinada medição, né, da localidade, ele vai verificar qual a temperatura, né? Quantos graus está a temperatura daquela localidade. Aí, no caso, no nosso livro, na página 361, a temperatura aí, durante esse processo aí da variação, ela está permutando aí de 20 graus, né? 20 graus Celsius. E temos também a questão do período, ele refere-se aí qual foi o período mais seco, né? Os meses que foram mais secos aí dessa região, que é de junho a agosto, e os mais chuvosos aí, que é de novembro a janeiro. Então, o climograma, ele faz todo esse estudo, todo esse levantamento. Hoje, a geografia, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, queridos alunos, que a geografia hoje, ela faz todo esse manejo, né? Essas explicações dentro da matemática, com gráficos, nós trabalhamos com tabelas, com mapas, planisfério, tudo isso foi um estudo que os cartógrafos, né, esses homens aí, estudiosos, eles fizeram para dar em tempos reais todas essas informações. Então, a nossa disciplina de geografia,
ela faz todo esse manejo de estudo quando se fala na parte geográfica. As frentes das massas de ar, eu quero só fazer um estudo com vocês na 360, que essa área de contato entre duas massas de ar, ela é conhecida por frente, né? E aí nós temos aí as massas de ar, né? Então eu acabei de falar que essas massas de ar, elas podem ser frias ou elas podem ser quentes, né? Representando aí as estações do ano, sendo o verão e sendo o nosso inverno. Enquanto as regiões polares marítimas elas são mais frias e úmidas, as massas, né, que são originadas das regiões tropicais ou continentais, elas vão ser mais secas. Então as polares marítimas elas vão ser mais frias e úmidas, e já as tropicais continentais elas vão ser quente e seca. Então a geografia ela tem todo esse manejo de diferenciar um clima, de diferenciar a temperatura. Então, não esqueçam que quando eu estou falando na parte atmosférica que nós estamos estudando, fazendo todo esse levantamento, esses elementos atmosféricos que nós trabalhamos hoje, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, pressão atmosférica, fazem parte, né, do estudo desses elementos atmosféricos, e o climograma ele vem para fazer toda essa representação gráfica desses dados climáticos, né? Vão indicar como cada localidade está sobrevivendo, né? E nós temos aqui, para complementar também a nossa aula, na página 358, temos aí a amplitude térmica, né? Então, nós temos aqui a temperatura máxima. Sempre nos jornais, nos telejornais, vocês vão ver, né, aquela moça ou aquele jornalista que vai se posicionar sobre a temperatura da sua localidade ou de outras regiões do nosso país. Então, a temperatura, nessa amplitude térmica, ela pode vir de três formas: temperatura máxima, temperatura mínima e temos a amplitude térmica. Isso quer dizer que na temperatura máxima, eu já estou falando máximo, é como o grau que vai estar o clima, né, nessa região. E aqui nós temos um exemplo de 28 graus aí, né, Celsius. Temos aí ao menos que a temperatura é igual a 13 graus Celsius, que ele vai equivaler o quê? A 15 graus Celsius, ou seja, você vai subtrair, né, a temperatura máxima com a temperatura mínima para você ter uma amplitude térmica daquela determinada localidade. E quanto maior é o efeito da continentalidade, menor será a amplitude térmica, né? Então, para você ver aí, é uma fonte aí de clima-tempo aí dessa previsão do tempo. Isso depende muito de cada localidade. Então, cada localidade ela tem o seu grau, a sua temperatura diferenciada. E aí a gente fala, né, na questão dos climas, né, que existem, as formas de relevo também contribuem. Não esqueçam que o relevo, a vegetação, o clima, esses elementos eles são de suma importância para fazer todo esse estudo da geografia. Nós temos as atividades que vocês irão responder mediante o que nós trabalhamos hoje. Vocês vão responder as páginas 362 e 363. Na nossa próxima aula, nós iremos fazer as correções dessas atividades. Eu creio que na nossa live está dando tempo, né, de vocês assistirem a videoaula e a gente fazer uma chamada na live para fazermos as correções com vocês.
E eu gostaria que vocês fizessem a leitura também na 364, 365, que vai falar um pouco da cidadania, né? Avanços na previsão do tempo. Então, vocês irão responder as páginas 362 e 363 e somente a 364 e 365 vocês irão fazer uma leitura para vocês terem um entendimento desses avanços da previsão do tempo. Fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima aula.